portuguesa com a professora Juliane. Hoje nós vamos dar uma revisada em verbos e perifrases verbais. Vamos iniciar com os verbos. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros processos, ação, exemplo correr, estado, exemplo ficar, fenômeno, exemplo chover, ocorrência, exemplo nascer e desejo, exemplo querer. Estrutura do verbo. O radical é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, falei, falava, falam. Observe que o radical vai até o L, F-A-L. Tema. É o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. Por exemplo, fala. O radical com a vogal temática A. São 3 as conjugações. Primeira conjugação, vogal temática A. Exemplo, falar. Segunda conjugação, vogal temática E. Exemplo, vender. E terceira conjugação, vogal temática I. Exemplo, partir. Desinência, modo temporal. É o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, falávamos indica o pretérito imperfeito do indicativo. E falasse indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. Desinência, número pessoal. É o elemento que designa a pessoa do discurso. Primeira, segunda ou terceira, e o número singular ou plural. Por exemplo, falamos indica a primeira pessoa do plural e falavam indica a terceira pessoa do plural. Perífrases verbais. As locuções verbais, também chamadas de perífrases verbais, desempenham um papel equivalente a um verbo único na frase. Lá vem a senhora com essas palavras diferentes novamente, não é? Ô, professora, quer dizer que perifrases verbais é a mesma coisa que locução verbal? E por que a senhora não falou isso antes? Nessas locuções, o último verbo, chamado principal, sempre é empregado em uma das formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Exemplo, nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Observem que o verbo sair está no infinitivo. Está havendo uma revolução silenciosa. O verbo havendo está no gerúndio. É provável que ele seja convocado para a copa. O verbo convocado está no particípio. Começou a gritar sem nenhuma explicação. O verbo gritar está no infinitivo. Principais verbos auxiliares. O verbo auxiliar exerce a função de ampliar o significado do verbo principal. Os verbos auxiliares mais utilizados são ser, estar, ter e haver. Exemplos: estamos saindo, havia saído. Bom, meus amores, hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já agradeço a todos que participaram do evento do Dia da Poesia. Muito obrigada. Vocês